Bom dia a todos, Deus abençoe. Estamos aqui para buscar a Deus. Vamos fazer uma oração, então, nessa manhã, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, querido e amado, nós entramos na Tua santa presença, meu Deus. O fazemos de todo o coração. O fazemos, meu Pai, pela fé. Eu creio no Senhor, meu Deus. Eu creio nas Tuas palavras. Eu creio, meu Deus, na Tua vontade. Eu creio tanto, meu Pai, que eu estou aqui, meu Deus, para ouvir, para aprender e para ajudar outras pessoas também, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que o diabo, ele não gosta, ele não quer que conhecemos a verdade. Ele não quer que nós, meu Pai, tenhamos os nossos olhos abertos. Ele não quer. O diabo, ele não quer que nós, meu Pai, saibamos a Tua vontade. E muito menos pratiquemos a Tua vontade. Nem que saibamos, nem que pratiquemos. Mas, meu Deus, eu te peço, ilumina o nosso entendimento para saber e dá-nos forças e coragem para executar. Dá-nos a força. A Tua palavra fala que quem convence é o Senhor e quem realiza também é o Senhor. Ninguém, por si só, meu Deus, pode conhecer a Tua vontade. Não é lendo livros, não é, meu Pai, buscando em institutos. Não, meu Deus. Não é assim que se conhece ao Senhor, mas é com coração humilde, com coração, meu Pai, que o Senhor revela a Tua vontade para essa pessoa. E ainda sabendo a Tua vontade, meu Pai, ninguém é capaz, tem poder de fazê-la, de executá-la, se não tem o Teu apoio, se não tem a Tua ajuda, se não tem, meu Deus, a Tua força. Então eu peço, meu Deus, eu peço a Tua força para que a gente possa executá-la. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão, meu Deus, descarriados do Teu caminho. Aquele, meu Pai, que saiu do Teu caminho. Talvez, meu Pai, é bem verdade que essa pessoa, talvez, ela nunca esteve no Teu caminho. Ela teve a vontade de estar no Teu caminho, mas não te conheceu. Então, que ela possa te conhecer, meu Pai. Porque aquele que te conhece, meu Pai, não pratica o pecado. Pelo menos, meu Deus, voluntariamente não pratica. Então, meu Deus, que essas pessoas tenham força para se aproximar do Senhor, para te conhecer, meu Deus. Eu peço por essas almas perdidas, esses, meu Pai, que estão, meu Deus, estão descarriados. Aqueles, meu Pai, que são escolhidos do Senhor, mas ainda não encontraram ao bom pastor. Vem, meu Deus, abençoa esse encontro, essa pequena reunião, meu Pai. Que aonde estiver uma pessoa, meu Pai, te buscando, o Senhor se revele para ela. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Perdoa, meu Deus, tenha compaixão de nós, lava-nos no sangue do Senhor Jesus, purifica-nos, limpa-nos, ó Deus. Sim, que nossa oferta dessa manhã seja agradável ao Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoa essa família, abençoa, meu Pai, esses lares, abençoa, meu Pai, os matrimônios, abençoa as crianças, abençoa, meu Pai, os idosos, com a Tua palavra. Eu peço que o Senhor os abençoe com a Tua vontade,
no nome do meu Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Pega minha Bíblia, por favor, aqui. Bom dia uma vez mais. Vamos meditar hoje sobre Hebreus, capítulo 10. Vamos falar aqui sobre o sacrifício. O sacrifício do Senhor Jesus e o sacrifício na Bíblia. O que representa o sacrifício do Senhor Jesus e o sacrifício na Bíblia. Todo o sacrifício do Antigo Testamento tem uma representação. Qual era a representação? Senta aqui. Qual era a representação do sacrifício no Antigo Testamento? Você vê Abraão sacrificando, você vê Salomão sacrificando, Deus dando leis para que se faça sacrifício, o tabernáculo incluso, que Moisés construiu por ordem de Deus, onde o povo ia, apresentava os sacrifícios, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício da purificação, sacrifícios e mais sacrifícios. Tinha tanto sacrifício que até quando a pessoa, a mulher estava no seu período, depois que acabava o seu período, ela tinha que fazer um sacrifício também, de purificação. A criança, quando nascia, e ela ia ser apresentada, também tinha uma oferta, tinha um sacrifício. E por aí as pessoas se achegavam a Deus através do sacrifício, que representava aqueles sacrifícios. Que representava aqueles sacrifícios? Aqueles sacrifícios representavam o seguinte: representava o Senhor Jesus. Representava o Senhor Jesus. Era isso que representava o sacrifício. Era a analogia do que Deus iria fazer. Deus iria enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. E não só pelos nossos pecados, pela nossa purificação, pelas nossas doenças, por tudo. Mas a gente não vê que já não temos mais pecados, seguimos cometendo erros, mas não já pecados, como eu posso falar, voluntariamente. Nós não vemos que não temos mais doenças, seguimos tendo enfermidade, mas conseguimos, através do Senhor Jesus, também a cura. Então, tudo aquilo que se fazia no Antigo Testamento era analogia do que Jesus viria a fazer. Era a representação do que Deus iria fazer através do Senhor Jesus. Por isso, todo aquele sacrifício. Sacrifício para tudo. Se você ler o Antigo Testamento, principalmente Números, Levíticos, Êxodo, como se diz em português, Êxodo? Êxodo, né? Êxodo, né? O Êxodo, Deuteronômio, todos esses aí, você vai ver o sacrifício presente de maneira forte, de maneira contínua, né? Bom, veio o Senhor Jesus para fazer o verdadeiro sacrifício.
Vamos ler aqui e vamos entender através da Bíblia. Hebreus capítulo 10. Porque não é uma opinião da gente. Uma coisa é a gente falar o que a gente pensa. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu creio que é assim. Ah, eu penso que é assim. Não, não. A Bíblia dá as respostas para tudo o que nós, todas as nossas inquietudes, as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Que quem nunca perguntou, mas por que tanto sacrifício? A Bíblia fala tanto sacrifício. Por quê? Para que quando Jesus viesse, as pessoas pudessem entender a verdadeira missão do Senhor Jesus. Então, diz assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Então, Paulo, ele está falando aqui que a lei, ela era a sombra das coisas que iam vir, das coisas que estão por vir, e não exatamente a imagem própria do real sentido, da real vontade de Deus. Porque Deus não queria a morte daqueles animais. Deus nunca teve prazer. Mas como todos sabem que o pecado gera quê? A morte. Então aqueles animais morriam por causa dos pecados. Só que pecados que nunca se acabavam, nunca se terminavam, porque ano tras ano eles faziam os sacrifícios e continuavam no erro, continuava com o pecado, porque o pecado estava dentro da pessoa. O pecado está dentro do homem, está nos genes do homem. O homem é pecador pela sua natureza. O homem é errado desde que ele nasce. Ele já nasce com pecado, ele já nasce com maldade, ele já nasce com a inclinação errada. Então, aquele sacrifício representava a morte, o castigo que era para ele, viria para aquele animalzinho, mas nunca tirava o pecado. Mas veio Jesus para fazer o quê? O sacrifício que tiraria todo o pecado. O pecado e todo o castigo. Por isso a Bíblia fala, o castigo dele nos trouxe a paz. Então ele levou o nosso castigo. Ele sofreu as nossas enfermidades. Por quê? Porque a enfermidade também estava relacionada ao pecado. Então ele também levou nossas enfermidades. Ele levou os nossos castigos. Ele levou os nossos pecados, as nossas maldições lá na cruz. Aí ele fala aqui,
havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste. Tampouco deles te agradaste. Deus não se agradava daqueles animais mortos. Deus não se agradava. Aí fala aqui, os quais foram realizados conforme a lei. A lei mandava fazer todos aqueles rituais, a lei de Moisés. Mas Deus não se agradou daquilo. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Quem disse isso? Jesus. E assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Ou seja, esse padrão, na outras Bíblias, está pacto, né? Está aliança, em algumas Bíblias. Padrão. Aquele padrão de aproximação a Deus, de purificação a Deus, ele diz aqui, então, completou aqui, versículo 10. Por essa determinação, vê? Aqui. Então completou, aqui estou para fazer a tua vontade, e assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Quer dizer que aquele padrão de aproximação a Deus foi cancelado. Aqueles tipos de sacrifício, Deus, Jesus, cancelou. E ele trouxe um novo padrão, uma nova maneira de sacrificar. E já vamos falar sobre o novo padrão. Então, havia um padrão, sacrifício de animais, constante. Sacrifício constante de animais. Para perdão, para purificação, para se acercar a Deus, etc, etc, né? Aí diz aqui, e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Ou seja, aquele ritual, todos aqueles rituais, não tirava o pecado completamente do homem, não livrava, não mudava a condição do homem. Era apenas algo paliativo. Paliativo, você diz? É algo momentâneo, né? Porque a pessoa saía dali da presença de Deus e continuava quê? Pecando. E ela depois tinha que fazer outra oferta, continuava pecando. Porque o pecado original não era tirado. O pecado só é tirado com o sangue de Jesus. Aqueles que creem no Senhor Jesus. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus mesmo, então o pecado, ele é destituído da vida da pessoa. Ele perde o poder. Por isso Jesus falou, se o Filho do Homem não vos libertar, verdadeiramente não sereis livres. Livres de quê? Do pecado. Jesus estava falando ali não de uma libertação de um problema, não a libertação de um demônio propriamente. Ele estava falando ali do pecado. O pecado, se ele não libertar a gente do pecado, não seremos livres do pecado. Só ele pode libertar, porque os sacerdotes faziam os sacrifícios, no outro ano tinha que fazer outro sacrifício, e outro sacrifício nunca chegava a nada, ou nunca chegava à salvação. Aí ele segue falando, né? Mas através do Senhor Jesus, a oferta dele, e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por toda. Quer dizer, uma vez ele morreu, não vai morrer de novo, uma vez só, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e não pereça. Então, se eu creio, mas crer como? Crer de boca? Não. Quando eu creio, então eu vou dar sinais de que eu creio. Quer dizer, porque eu criei, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, não por sangue de animais.
E a causa disso, quando Jesus me lava, eu sou livre do pecado. E eu já não vou pecar mais voluntariamente. Eu não vou, eu sei que aquilo é errado, então eu perdo já o desejo pelaquilo, eu perdo aquele poder que o mal tinha, o pecado tinha sobre mim, já não terá mais. Mas isso só acontece quando eu creio no Senhor Jesus. Quando eu não creio, então o que vai acontecer? Eu vou pedir perdão, eu vou à frente de um altar, eu vou falar do meu pecado, eu vou chorar, eu vou prometer, e eu vou sair dali e eu vou continuar igual. Mas quando eu creio mesmo, o Senhor Jesus me liberta do pecado. Eu me arrependo. Eu me arrependo. E a causa desse arrependimento, que é Deus que dá, não sou eu, é Deus que dá esse arrependimento. Quando eu peço com sinceridade, então eu sou livre do pecado. Ok, vamos adiante, né? Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus, aguardando daí em diante que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Porquanto, como uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis num amago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Concluiu, dos seus pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Então, vamos ver aqui que ele fala assim, disse igualmente, no versículo 15, dá testemunho o Espírito Santo. Disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado, esta é a aliança, ou seja, um novo padrão, que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no amago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Então, o novo padrão qual é? A vontade de Deus dentro de nós, não na pedra, não nos livros, mas no nosso coração. O Senhor Jesus, ele traz a vontade de Deus para dentro do nosso coração. Isso não quer dizer que eu não vou ler a Bíblia. Ou seja, o temor de Deus dentro de mim, que me fará estar longe do mal. E o sangue dele que me perdoa, não mais um sangue de animal. Não há mais sacrifício de animais, não há mais sacrifícios de animais pelos pecados, pela purificação, até mesmo aquele sacrifício que o leproso teve que fazer pela sua purificação, não existe mais. Aquele sacrifício que a mulher hemorrágica teve que fazer pela cura dela, não há mais. Aquele sacrifício, os sacrifícios pelas crianças que se fazia ao apresentar, né? Não há mais. Ou seja, Jesus veio fazer um único sacrifício que anularia todos os outros sacrifícios. Todos. E nos deu um novo padrão, uma nova aliança, aonde o sacrifício vai ser outro. O sacrifício já não vai ser mais animais, o sacrifício não vai ser mais posto em um altar de pedra, o sacrifício não vai ser posto mais em um altar físico,
Porque o sacrifício agora é diferente. Porque estamos em um novo padrão, em uma nova lei, estamos em um novo procedimento, então nós temos outro tipo de sacrifício, que nós já vamos falar sobre isso. Quer concluir alguma outra coisa aqui? Não, estava aqui. Fala forte. Estava aqui analisando, né, enquanto você lia, que isso era um ritual, né? Tudo era oferecido algo, e era algo que foi determinado por Deus, realmente, né? Que ser oferecido essas ofertas, não A ver um momento. Dá para escutar aí? que Ok. não eram oferecidas por invenção do sacerdote. Realmente foi Deus que determinou que assim seria. Então, não é que era uma coisa humana, não. Era algo que Deus queria mesmo, para que o ser humano entendesse, né? Que tudo ele deveria ser grato a Deus. Só que, mesmo na lei, nós não vimos nenhum momento, nenhum sacrifício que era por bens, entende? Por bens econômicos. Tudo era em agradecimento, seja por uma cura, seja por um nascimento de uma criança, seja por uma purificação, pelo O pecado. sacrifício era também pela adoração, né? Aproximação, né? Era porque as pessoas queriam Se aproximar de Deus. Então, aquele sacrifício também era de louvor. Havia o sacrifício de adoração, que as pessoas queriam se aproximar de Deus. Só que o pecado separava ela. Então, aquele animal também era morto para que a pessoa pudesse se aproximar de Deus e adorar a Deus, louvar a Deus. Então, todos esses sacrifícios, Jesus não morreu apenas por um tipo de sacrifício, ao sacrifício do pecado, não. Por todo o sacrifício. Tanto é que Jesus morreu por todos os sacrifícios que ele falou que aquele templo, que aonde era levado os sacrifícios, porque o sacrifício era levado para o templo, aquele sacrifício que era levado para o templo, aquele sacrifício não era levado para a sinagoga. Importante. Não era levado para qualquer lugar. Era somente um lugar. Antes, o tabernáculo, depois, o templo. Era somente aí. Na sinagoga não se levava os sacrifícios. Na sinagoga era como lugares onde se reuniam para ler as leis, mas não para entregar ali sacrifícios. Não era. As sinagogas somente liam. Era um lugar de congregação para ler as leis, os profetas e etc. Então, o que nós vemos com isso aqui? Primeiro, que não há mais sacrifício. Não há mais. Não tem mais sacrifício de animais por pecados, por isso ou por aquilo. Bom, que tipo de sacrifício, então, Jesus traz no novo padrão? Que tipo de sacrifício? Qual é o sacrifício que Deus, então, quer da gente? Porque Jesus falou de tomar a cruz, de segui-lo. Que tipo de sacrifício? O que Jesus quer? Bom, a gente vai começar a falar sobre o que o sacrifício falou. Porque ninguém mais para falar sobre o que se tem que fazer ou o que não tem que fazer que o próprio sacrifício, que o Senhor Jesus, né? Ele é a autoridade máxima. Ele criou o plano da salvação e ele também executou o plano da salvação. E ele nos ensina como devemos proceder nesse novo pacto. Então, Mateus 5. Fechou aqui o tema do... Uhum. Sim, então, vamos ver o que o sacrifício falou. O que o sacrifício falou?
todo o livro de Mateus, todo o livro de Marcos, Lucas, João, nos mostra o que Jesus veio ensinar e deseja de cada um de nós. Entendeu? Então, aqui no livro de São Mateus, de Mateus, capítulo 5, fala assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, havia a multidão, Jesus se assentou e se aproximou os discípulos dele. Ok. E Jesus, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Os pobres em espírito. Aqui ele já está dando os padrões da nova aliança. Então, os pobres de espírito. Quer dizer, a pessoa que é humilde, né? Pessoa pobre de espírito, a pessoa humilde. Os humildes, deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus não é de todo mundo, é dos humildes. Os soberbios não entram no reino de Deus. Os orgulhosos não entram no reino de Deus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Bom, ele é humilde e ele chora por quê? Porque a causa da humildade dele, ele muitas das vezes é tomado por quê? Por bobo. A causa da humildade dele, às vezes até mesmo ele é considerado uma pessoa ingênua. A causa da humildade dele, às vezes ele é até mesmo pisado. Tem gente que até se aproveita, né? Da bondade, da humildade dele. Essa pessoa, por causa da sua humildade, ela vai, nesse mundo, sofrer. Ela vai sofrer. Porque se você é uma pessoa de Deus nesse mundo, você sofre. Sofre por quê? Porque você é taxado de ignorante, de fanático, você é mal interpretado, você é perseguido. Não foi o que aconteceu com a igreja primitiva, que eram mortos, que eram queimados vivos, que eram postos em covas com leões. Não foram tirados deles suas casas, não foram tirados deles os seus trabalhos, não foram tirados deles os seus filhos, foram tirados deles suas riquezas. Será que essas pessoas não choraram? Claro que choraram. Mas a Bíblia fala: feliz são os que choram, porque eles receberão consolação. Ou seja, eles agora estão sendo o quê? Consolados nos céus. Aí sigue falando: bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Quer dizer que essa terra aqui não é a terra de aqui. Não é a terra, essa terra. Herdarão a terra, o novo céu e a nova terra. Os humildes, eles vão herdar. As pessoas querem herdar aqui. As pessoas querem só conquistar aqui. Só que Jesus não está falando de conquistas aqui. Jesus está falando do reino dele. Ah, não, mas também quer dizer... Não, não quer dizer nada. Quer dizer o que ele falou aqui. Qual é o problema das pessoas? Elas querem interpretar o que já foi interpretado. Tem coisas que Jesus falou por parábola e precisa uma compreensão. Mas tem coisas que ele fala que é claro. Aí ele fala aqui: bem-aventurado os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Eu tenho misericórdia de alguém, Deus vai ter misericórdia de mim. Bem-aventurado, esses alcançarão misericórdia naquele dia que estaremos diante de Deus, alcançaremos a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, lá no Salmo 20, né? 20, 22 ou 24, fala que os limpos de coração estarão aonde? No monte do Senhor. Salmo 24. Então, esses limpos de coração, Davi falando, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará diante do Senhor? O limpo de coração e os de mãos puras, né? Esses estarão diante do Senhor. Então, a importância da gente ter o coração puro, porque a gente não vai ver Deus aqui nesse mundo. Ninguém vê Deus. Eu vejo Deus aqui agora. Estou vendo Deus, estou vendo uma pomba, estou vendo nada disso. Os limpos de coração verão a Deus. Verão a Deus. Nesse mundo a gente vê muito o quê? Maldade, engano, a gente vê um montão de coisa. Mas ver Deus mesmo, a gente vai ver naquele dia. E será para bênção, se a gente for limpo de coração. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A pessoa que busca pacificar as coisas, né? E não pôr mais lenha na fogueira. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Outra vez, que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele não está falando nem da fé, ele está falando da justiça, porque ele é justo, porque ele é correto. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, aqui já está falando por causa do Senhor Jesus, né? Ser perseguido, mentirem acerca de você, da sua conduta, e disserem toda classe de males. Isso eles passaram e também passa aos verdadeiros cristãos. Se o mundo aplaude um cristão, alguma coisa errada tem. Se o mundo aplaude, eles... Então, alguma coisa errada tem. O cristão não deve estar falando o que tem que falar. Exaltai-vos e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É verdade, né? Então, aqui está o sacrifício. O sacrifício é a pessoa, ela tem um coração limpo, mantém um coração limpo. O sacrifício, isso aqui é só o começo, né? É a pessoa ser pacificadora. O sacrifício aqui é a pessoa, muitas das vezes, perder e chorar por causa de que ela é uma pessoa do bem. A pessoa ser uma pessoa pobre de espírito, despojada das coisas desse mundo, né? Humilde. A pessoa falar a verdade a causa de falar a vontade de Deus, ela ser perseguida, ela ser injuriada, e por aí vai. Isso aqui é só apenas uma parte do que no novo padrão, no novo pacto, o Senhor Jesus, ele espera da gente. Mas nada disso será possível sem ter um coração novo, sem ter uma regeneração, sem ter um coração de Deus que só o Espírito Santo nos pode dar. Amém? Quer falar algo? Que esses sacrifícios não são tão simples como antes. Não. Porque antes era só a pessoa pegar um animal, ir lá e já, né?
Agora, esse sacrifício, ele requer algo mais da gente. Não é fácil. Você lutar para você manter o... Tem uma passagem que a gente até leu ontem, em Hebreus mesmo, que fala, você não resistiu ao pecado até o sangue, ou seja, até a morte. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que ir resistindo. Manter o coração limpo, você ser puro, você... Todos esses passos que Jesus foi ensinando, e que ser pacificador, né? Todos esses passos que ele foi ensinando ali é algo que não é uma coisa assim tão simples como uma oferta. Hoje em dia, você pegar o seu salário e você dar de oferta. Pode ser doloroso, mas não é tão simples, não é tão doloroso como você lutar para você estar longe do pecado, né? Você fugir. Então, o sacrifício que Jesus pede, não é que ele cancelou o sacrifício ali na cruz, então agora é tudo mais fácil. Não, agora é mais difícil ainda. Porque não é um sacrifício mais material. É um sacrifício espiritual. E não é mais fácil. Não é mais fácil. É mais difícil. Porque as pessoas, quando é um sacrifício material, a pessoa sabe, eu dou, depois eu consigo outro. Eu dou um animal, mas o outro animal vai criar outro animal e eu vou ter outros. Então, me desfaço de um animalzinho, mas depois eu vou ter outros animais. É fácil. Esse era mais fácil. Hoje não, o sacrifício requer o quê? A pessoa negar a carne, negar a sua vontade. Quando alguém faz algo mal para você, qual é a sua vontade? A vontade da carne, de uma pessoa que não tem a Deus. É retribuir com a mesma moeda. Mas a pessoa que tem as palavras do Senhor Jesus dentro dela, ela vai falar, tem misericórdia, Jesus, como o Senhor teve misericórdia de mim. Tem misericórdia dessa pessoa. Ela não vai pagar com a mesma moeda, mas não é algo, a minha vontade é matá-la. Isso prova que você não tem um coração novo. Prova que a pessoa não tem um coração novo. Tem gente que fala, se fosse em outro tempo, eu faria diferente. Na verdade, ela quer fazer. Ela quer fazer. Mas por consciência, ela não faz. Mas a vontade dela é fazer. Isso quer dizer que a pessoa não nasceu de Deus. Ela ainda tem desejo de fazer isso. De matar. De fazer. Ela só está se aguentando. Ela está ali, sabe? Porque pessoas, por exemplo, isso não é julgar, isso é uma análise. A gente aqui não está com a doutrina do acusa-acusa. Porque tem a doutrina do acusa-acusa, aquela pregação que só está acusando. Não, estamos aqui para fazer isso. Mas fazer uma análise. Porque tem pessoas que supostamente estavam no caminho de Deus, aí acontece alguma coisa, ela sai de uma instituição, ela vira a cabeça. Por que ela virou a cabeça? Porque ela nunca conheceu a Deus. Ela nunca conheceu a Deus. Entendeu aí, Oswaldo? Tá compreendendo? A pessoa nunca nasceu, nunca foi regenerada. Por quê? Se eu sair de uma instituição, porque eu vi que há algo errado ali, é algo que não tem, algo que não está batendo com a palavra de Deus, por que eu vou me voltar drogado, vou me entregar às paixões da carne? Por quê? Porque eu conheci a letra, mas eu não conheci o Senhor Jesus. A letra está na minha mão, com as tábuas dos 10 mandamentos, como os rolos proféticos, estavam na mão deles, mas não estava no coração. Não tinham nascido de novo. Então a pessoa, ela sai de um sistema religioso e ela fala, agora eu estou livre, agora eu vou para a balada,
eu vou para festa, eu vou para isso, agora eu vou pintar o set, como dizem por aí, né? Simplesmente ela só era religiosa. Ela estava tentando salvar-se com os sacrifícios que ela fazia. Não, eu não bebo mais, eu tenho vontade, mas não bebo mais, eu não falo mais palavrão, eu não saio, não me prostituo mais, eu não faço isso, eu não faço aquilo mais. Mas no fundo, ela queria fazer. Ela estava fazendo o sacrifício dela. E pelos nossos sacrifícios não somos salvos. É pelo sacrifício do Senhor Jesus, quando eu creio nele, ele me lava e regenera ou gera em mim um novo espírito, um novo coração. E o pecado já não tem mais domínio sobre mim. É verdade que eu tenho que manter uma comunhão com a palavra, eu tenho que manter uma comunhão em oração, sim, mas uma vez que eu conheço a Deus mesmo, não é o lugar que me faz ser justo ou que me faz ser uma pessoa santa, mas é o que tem dentro de mim, o Espírito Santo, que gera em mim santidade. O Espírito Santo em mim gera o temor de Deus. É maravilhoso, né? Porque ele fala que é o que a gente tem que viver, uma vida em santidade. Mas como viver uma vida em santidade num lugar tão podre, um mundo tão podre, tão rodeado de maldade, de pecado? Ele dá as condições. Ele dá, que é o seu Santo Espírito, né? Agora, enquanto a gente está lutando com a nossa própria força para fugir do pecado, fugir do mal, fugir da tentação, a gente não consegue. Quando a gente reconhece que depende dele, realmente busca isso nele, então não importa se você está numa instituição ou é a outra, não importa quem é o pregador, não importa isso, porque as pessoas falam, não, é que eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com um tal pregador, mas a gente Por nunca isso eu se vou pro decepciona mundo. Com Deus, porque Deus, ele nunca falha, ele nunca falhou, a palavra Nós dele falhamos nunca toda falhou. a nossa vida, né? Então, não importa que eu vi algo errado, então por isso agora eu vou para o mundo mesmo, vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só se eu não conhecesse a Deus. Nunca conheci a Deus, nunca. Por isso Isso só é uma prova de que eu nunca conheci a Deus. Que eu conheci uma religião, eu conheci amigos, companheiros, eu conheci muitas coisas, menos o Senhor Jesus. Menos ele. Aí ele fala, né? Aqui no capítulo 2, no capítulo 2 de Joel, ele fala sobre o buscar essa nova natureza. Ele fala assim, que é a conversão, o novo nascimento. Versículo 12 de Joel, capítulo 2. Ele fala assim, né? Contudo, agora diz o Senhor, converteu-os a mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes. Como de costume, retornai com todo o vosso ser para Deus, vosso Elohim, vosso Deus. Porquanto ele é tardio em airar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. A Bíblia que eu estou lendo é a King James, né? A King James. Então é um pouco diferente as palavras, mas é o mesmo significado e até mesmo mais clara, né? Eu não tinha lido aqui na King James essa passagem. É muito, muito mais claro, né?
Está muito assim, com palavras muito mais profundas, né? Interessante, né? Então, a pessoa que não nasceu de Deus, ela tem que ir a Deus. E não é uma oraçãozinha aqui que você faz que já eu vou nascer de Deus. Olha, normalmente a pessoa nasce de Deus numa oração, normalmente, aquela oração particular dela. Porque a pessoa, ela está sozinha. Ela busca, ela fala, ela está ali numa liberdade total. Tem ninguém para ouvir as suas coisas, suas fraquezas. Então, a oração particular, aquela oração importante a gente orar em conjunto, sim, tem a sua importância. Mas a oração realmente de encontrar Deus é aquela que a gente faz, né? Como Jesus falou, quando for de orar, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Todo lugar tem um quarto. Se não tem um quarto, tem um banheiro. Fecha a porta e ora em segredo. E Deus, que vem em segredo, te responderá em público. Então, todo mundo tem um quarto. Ninguém pode falar, eu não tenho uma igreja aqui, eu não tenho isso. Não, você tem um quarto, vai orar. Segredo, e Deus responderá em público. Bom, depois a gente vai falar mais sobre o sacrifício na igreja primitiva. O templo foi destruído por profecia do Senhor Jesus. Jesus falou, esse templo aí vai ser destruído, vai ficar nada. De fato e de verdade foi destruído. Foi destruído por quê? Porque acabaria o sacrifício. Por isso ele fala aqui em Gálatas que está por caducar o antigo pacto, porque ainda tinha um tempo, então estava por caducar. Que aquele sacrifício não existiria mais. Aquela geração ali estava fazendo o que estava fazendo, mas ia acabar. E ia haver somente um caminho, como está escrito lá em Hebreus. Um vivo caminho para a presença de Deus, para alcançar as misericórdias de Deus, o Senhor Jesus. Vamos orar então? Meu Deus e meu Pai, que o teu Santo Espírito, o Senhor venha enviar para abrir os nossos olhos. E não somente, meu Deus, contemplar a hermosura dos teus planos, dos teus desígnios, meu Pai, que são perfeitos. O Senhor não faz nada imperfeito. E possamos, meu Pai, nos achegar a Ti, meu Deus, em plena liberdade e confiança. E assim, meu Deus, te buscar. E assim, meu Pai, te servir. E assim, meu Pai, sermos o sal da terra, a luz desse mundo, meu Pai. E assim, meu Pai, possamos um dia, meu Pai, contemplar o teu rosto. E assim, meu Deus, poder, meu Pai, ver, meu Deus, cara a cara o Senhor. Que venhamos, meu Pai, manter um coração limpo. Limpo. Porque um coração sujo não vai ver o Senhor. Mãos contaminadas não vão ver o Senhor. O Senhor é misericordioso, mas o Senhor fala, converteu-os a mim. Com choro, com pranto, com lamento. Oh, meu Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Se nós, meu Pai, em algum momento, meu Deus, confiamos no nosso braço, nos nossos esforços, que loucura, que engano, meu Pai. Pensar que por nossos sacrifícios, nós somos nós, e nós não somos nada. Nós não somos nada. Somos totalmente dependentes. Podemos fazer muitas coisas, mas, meu Pai, não podemos salvar nossa alma. Ninguém
pode ser salvo por sua própria conta, pelos seus próprios méritos, pela sua própria justiça. Ninguém. Por isso o Senhor, meu Deus, fez o perfeito sacrifício, para que quando viéssemos a crer no Senhor, pudéssemos ser salvos, não pela nossa justiça que é falha, mas pela justiça do Senhor Jesus. Pelo sangue precioso do Senhor Jesus que nos lava. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Senhor. Nessa manhã, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ah, meu Deus, temos lutas, temos dificuldades, mas confiamos, meu Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Nos vai a guiar em todos os desafios, em todas as decisões que nós vamos tomar, meu Pai. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Te agradecemos, meu Pai, pela tua paz, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Abençoe todos os que estão aqui reunidos, meu Pai, aqui presencialmente, e aqueles que estão, meu Pai, acompanhando-nos, meu Pai, desde as suas casas. No nome de Jesus, eu abençoo eles, no nome do meu Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Bom, que Deus abençoe a todos, tá? Será até a próxima. Tá bem? Ficam na paz e até pronto. Até logo.